Quando a gente é criança, existe uma percepção sobre os nossos pais que eu acho que só desaparece muito mais tarde na vida. Porque criança não enxerga pai e mãe como pessoas completas, né? Você até entende que eles ficam felizes, tristes, cansados, bravos, mas você não percebe isso da mesma forma que percebe em qualquer outro ser humano. É quase como se eles fossem estruturas permanentes da realidade, como se eles simplesmente existissem ali desde sempre para cuidar de tudo. E eu acho que é por isso que quando a gente é pequeno, mesmo quando questiona os pais, normalmente não é um questionamento genuíno, né? Não é um embate consciente sobre o que é certo e o que é errado, ou moralidade, ou qualquer coisa mais profunda. A criança questiona porque ela ainda não entende as estruturas básicas da convivência, né, da responsabilidade, da própria existência. Então, quando o pai fala, não faz isso, ou sei lá, você precisa fazer aquilo, a criança reage muito mais ao desconforto imediato do que à ideia em si, né? No fundo, ela ainda enxerga os pais como detentores naturais da verdade, né? Então, e honestamente, eu acho que boa parte da vida adulta começa justamente quando essa percepção começa a se quebrar, né? Porque eu lembro que durante toda a minha infância eu via meus pais, principalmente o meu pai, quase como se fosse uma figura inabalável. E meu pai sempre trabalhou muito, sempre esteve presente, sempre fez tudo o que precisava ser feito dentro do que ele podia fazer, né. Então, tipo, a gente nunca teve uma condição absurda financeiramente, muito pelo contrário, né, mas eu nunca tive uma sensação de abandono, né. Meu pai sempre dava um jeito, ele era meio nervoso, meio bruto, mas ao mesmo tempo extremamente presente, né. Ele brincava comigo, me ensinava as coisas, cuidava de mim, cuidava da minha mãe. E quando você cresce vendo alguém assim, você meio que assume que aquela pessoa simplesmente nasceu pronta pra suportar qualquer coisa que aconteça. Só que aí chega a bendita adolescência. E eu acho que essa é a primeira vez que a autoridade dos pais começa a ser realmente confrontada, né? Porque é quando você começa a formar sua própria percepção moral das coisas. Você começa a viver experiências fora da bolha da infância, né? Começa a lidar com outras pessoas, com outros ambientes, outras ideias, e inevitavelmente passa a perceber que seus pais nem sempre estão certos de fato. E isso gera um atrito, né? Na minha adolescência, eu brigava muito mais com a minha mãe do que com meu pai, por exemplo, né? Meu pai ainda era uma figura que me causava uma espécie de temor, né? Não no sentido de medo físico, mas aquele respeito quase instintivo que muitos homens têm pelo próprio pai, né? E mesmo quando eu discordava dele, ainda existia dentro de mim aquela sensação de que ele era uma autoridade absoluta. Só que é estranho, porque mesmo nessa fase, mesmo brigando, mesmo questionando, você ainda não percebe completamente a humanidade dos seus pais. Eles continuam sendo os seus pais, né? Antes de serem pessoas. E você entende racionalmente que eles têm problemas, tristezas, preocupações, mas você não sente isso de verdade. Tipo, não existe ainda essa percepção emocional completa de que aquela pessoa também tá improvisando a própria vida, né? E eu acho que comigo isso só começou a acontecer muito mais tarde. Porque quando eu fiquei mais velho, principalmente depois dos meus 24, 25 anos, muita coisa começou a mudar ao mesmo tempo. E eu entrei num período muito pesado da minha vida, né? Eu fiquei extremamente isolado, deprimido, distante dos meus pais, né? Eu praticamente só falava bom dia e boa noite dentro de casa e eu saía muito pra beber, fumava demais, vivia tentando me anestesiar de alguma outra forma, sabe? E durante muito tempo eu achava que meus pais não percebiam o que estava acontecendo comigo, mas eles percebiam, principalmente a minha mãe. E ao mesmo tempo em que eu afundava cada vez mais dentro de mim mesmo, eu comecei a reparar em coisas que eu nunca tinha realmente enxergado antes. Eu comecei a perceber a fragilidade do meu pai. E isso foi muito estranho pra mim, porque durante quase toda a minha vida eu enxerguei o meu pai como uma estrutura fixa, né? Como eu já havia dito anteriormente. Como alguém que simplesmente suportava as coisas. Só que ele também tinha sonhos. Ele também tinha frustrações, medos. Ele também tinha cansaço. Meu pai teve depressão quando eu era criança e eu lembro da situação, lembro da preocupação dentro de casa, mas eu nunca tinha parado pra pensar de verdade que aquilo significava emocionalmente pra ele, né? E porque quando você é filho, principalmente quando você é mais novo, você meio que assume que seus pais sempre vão dar conta de qualquer coisa que acontecer, né? De qualquer jeito. E talvez crescer seja justamente perceber que eles não estavam conta. Eles só continuavam mesmo assim.
né? Porque quanto mais eu fui envelhecendo, mais eu comecei a perceber meus pais como pessoas completas, né? Pessoas que nasceram, tiveram infância, adolescência, sonhos, inseguranças, medos, e que em muitos momentos provavelmente também se sentiram completamente perdidos, né? Só que ao mesmo tempo precisavam continuar trabalhando, pagando conta, cuidando de filhos, sustentando a casa e fingindo uma estabilidade, né? E isso muda completamente a forma como você enxerga a sua própria infância. Porque você começa a reinterpretar tudo, né? As broncas deixam de parecer apenas raiva, você começa a perceber que havia uma preocupação genuína, que os exageros, né, começam a aparecer muito mais com medo, né? E os erros começam a aparecer limitação humana, né? E isso não significa achar que os pais estão certos e tudo, né? Muito pelo contrário, hoje mesmo eu consigo olhar para várias situações da minha vida e pensar que algumas atitudes dos meus pais não faziam sentido algum. Só que hoje eu consigo entender a intenção por trás delas, né? E isso muda completamente o peso emocional das memórias. Porque existe uma diferença enorme entre olhar para os pais como figuras perfeitas e olhar para eles como seres humanos que tentaram fazer o melhor que conseguiram dentro das suas próprias limitações. E sei lá, talvez tenha sido exatamente isso que mais me assustou nos últimos anos, né? Não foi perceber que meus pais erravam, foi perceber que eles envelhecem, né? Porque, bom, meu avô mora com a gente hoje, né? Ele tem Alzheimer e cuidar dele mudou muito a minha percepção sobre tudo isso, né? Porque meu avô cuidava de mim quando eu era criança, ele me dava comida, me levava para os lugares, cuidava de mim quando eu passava as férias com ele. E agora sou eu quem ajuda a cuidar dele, né? E inevitavelmente isso faz você perceber uma coisa muito pesada. O ciclo se repete. A criança cresce, os pais envelhecem. E em algum momento os papéis começam lentamente a se inverterem. E honestamente, acho que foi aí que eu realmente percebi a humanidade dos meus pais pela primeira vez. Porque eu comecei a enxergar que um dia eles também vão precisar de mim da mesma forma que eu precisei deles. E só de pensar nisso eu sinto uma tristeza profunda. Porque quando você é criança, existe uma sensação silenciosa de que seus pais vão estar ali pra sempre, mesmo sabendo racionalmente que ninguém vive pra sempre. Emocionalmente, você age como se aquela estrutura fosse permanente. Só que ela não é. E talvez uma das coisas mais dolorosas da vida adulta seja justamente perceber isso. Perceber que seus pais também sentem medo, que eles também choram, que eles também se frustram com as coisas, que eles também carregam sonhos que talvez nunca consigam realizar. E ao mesmo tempo perceber que boa parte da vida deles foi sacrificada tentando te dar oportunidades que eles mesmos não tiveram, né? Porque hoje eu percebo claramente que meus pais queriam que eu fosse algo além do que eles foram, né? E conforme eu fui crescendo, eles começaram a me ouvir mais, respeitar mais as minhas opiniões, pedir conselho, conversar comigo, quase que de igual para igual, sabe? E isso também mexe muito comigo, porque em algum momento você percebe que deixou de ser só o filho, você virou outro adulto dentro da casa. E talvez seja justamente aí que a infância acaba de verdade. Não quando você começa a trabalhar, né? Não quando você faz 18 anos, mas quando olha para os seus pais e finalmente entende que eles nunca foram personagens prontos da sua vida. Eles sempre foram pessoas completas, tentando sobreviver ao mundo enquanto cuidavam de você ao mesmo tempo, né? E honestamente acho que existe uma mistura muito estranha de tristeza e gratidão nisso tudo. Porque ao mesmo tempo em que dói perceber que eles vão envelhecer e desaparecer um dia, também existe uma sensação muito forte de reconhecimento, né? De finalmente entender o tamanho do esforço silencioso que existia ali durante todos aqueles anos. E eu acho que hoje, mais do que em qualquer outro momento da minha vida, eu consigo olhar para os meus pais não como heróis perfeitos, mas como seres humanos profundamente falhos, mas que continuaram tentando mesmo cansados, frustrados e assustados. E talvez seja exatamente isso que faz alguém ser um bom pai no final das contas, né? Não é ser perfeito, mas continuar. Porque no fim, eu acho que crescer é perceber que os adultos não existem da forma que a gente imagina quando era criança. Existem só pessoas tentando lidar com a vida da melhor forma que podem, né? E talvez um dia meus filhos olhem pra mim exatamente da mesma forma. Talvez eles também achem, durante muitos anos, que eu tenho respostas pra tudo, que eu sou forte o tempo inteiro, que eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Até perceberem que eu também só sou um ser humano tentando continuar, assim como meu pai foi, assim como minha mãe foi. E honestamente, hoje eu consigo baixar a cabeça e simplesmente agradecer por isso.